Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo e a pastora Josi. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vem aqui para contar algo bem bacana, né? Sobre os sonhos, né, que a gente vem tendo por esses dias. Esses dias eu tive um sonho, né? Que eu tinha um cajado, esse cajado florescia. E aí eu procurei, né, saber, né, porque até então não me vinha à cabeça isso, né? Daí o texto de Números, né, que fala lá do cajado de Arão, que florescia. E o interessante é que eram as mesmas flores, né, que floresceram no dele, foram as mesmas que floresceram no meu. E por mais assim, que a gente conhece a palavra, tudo, mas nem tudo a gente lembra, né? Eu posso ter lido isso, só que há muito tempo. Confundiu, né? O É povo de verdade. Moisés, né? Aí Aham. você lembrou que tinha flores, né? Sim. E a minha esposa, né, logo após, ela veio e teve um sonho praticamente igual ao meu. E só que antes dela contar o sonho dela, eu quero ir para a maior das profecias, que é a Escritura Sagrada. Gente, não repara não que eu estou improvisando aqui, tá? Eu vou ler o Números capítulo 17, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreva o nome em cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo a casa de seus pais, 12 bordões. E entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado. Tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. Então o Senhor disse a Moisés: Torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado. Assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: Eis que vamos morrer. Estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Então, pessoal, aqui está falando, né, da vara de Arão, né, que brotou ali frutos e flores, né, de amendoeira, assim como aconteceu na minha vara, né, e eu lembro direitinho, né, daquelas florezinhas assim, e aí depois pesquisando, aí a gente vê assim que é Deus mesmo falando. E a minha esposa também teve um sonho parecido. Como foi seu sonho, meu amor? Conte pra eles. Era como se fosse uma chácara. Aí sabe quando você olha num muro e ele não tá pintado, ele só tá no reboque, já piscado?
Eu olhava um muro e acima desse muro tinha um pé de, para quem conhece, né, da fruta do mamão, ele não tem galho. Ele fica lá no topo, mamão, e tem tipo um que sai do topo do mamão, uma folha, e ali tinha algumas flores, aliás, perdão, que estavam para nascer, e aquilo me chamou atenção. Quando eu olhei, tinha a vara, porque ela estava cerrada, tanto numa ponta quanto na outra, e ela estava assim, entre o muro e esse mamão. Quando eu olho, gente, ele é evangelista e ele fala que eu sou a pastora dele. Mas aqui em casa a gente se trata como nossa intimidade. É mozão daqui, mozão dali, né? E no sonho eu falava assim: nossa, eu também sonhei com a vara de Arão, né? Vou falar pro mozão que eu sonhei o mesmo sonho que ele teve com a vara. E quando eu olhava, ela estava assim, na ponta de cá, estava flor rosinha nas pontas. E assim, no meio dela era branquinho. Tinha umas abertas e umas fechadinhas. Aí eu falava: nossa, eu vou contar pro mozão que eu também sonhei com a vara de Arão. E acordei. Olha só, pessoal, que bênção, né? O que representa esse tipo de sonho? Representa o chamado, tá? Uma pessoa, ela, quando tem um chamado genuíno na vida dela, né? Independente de cargo, Deus ele não vê cargo, Deus ele não vê status, né? Deus ele não vê se a pessoa tem igreja grande, igreja pequena, Deus ele não vê, Deus ele sonda os corações dos homens. E ele dá, e tudo, não é um homem que vai lá e derrama óleo na cabeça do outro e fala assim: olha, hoje você é um pastor, hoje você é um profeta, hoje... não, é o Senhor, né? Graciosos são aqueles que são escolhidos, ungidos, né? A palavra ungido, para quem não sabe, ela significa escolhido, né? Tem gente que acha que unção é o do óleo, né? Significa escolhido. E há coisas que a gente, né, somos escolhidos pelos homens, mas quando a gente é escolhido por Deus, Deus ele nunca faz nada sem nos avisar, sem nos mostrar essa escolha. Então todos que têm um grande chamado, né, cada pessoa tem sonhos diferentes. Tem gente que sonha de outras formas, né, mas essa foi a forma que Deus nos mostrou. Né, mostrando que independente de que o homem pense ou que a doutrina humana, né, não a doutrina de Deus que é a palavra, mas a doutrina humana criada por homens pense, Deus não vê como o homem vê. Então é igual quando o profeta Samuel, né, meu amor, ele foi escolher um rei na casa de Jessé. Pelos olhos dele, que até então não tinha tido rei nas épocas dele. Então o único rei que teve foi Saul. Então qual que era o rei que ele tinha na mente dele? Um homem forte, ele era bonito, alto que tipo, o pessoal batia no ombro dele, né? Ele era o mais alto daquela época. Todos, né? Exatamente. Então os irmãos de Davi, por eles serem do exército de Israel, assim como o exército hoje em dia, não se engane quem acha que naquela época não tinha treinamento, tinha os treinamentos deles. E todos eles eram fortes, né? E nenhum daqueles ali foi o escolhido de Deus. Aos olhos de Samuel era aquele, na hora que ele falou assim: nossa, esse será o rei. O Espírito Santo falou assim: não, esse daí não, esse eu já o rejeitei. Esses eu já o rejeitei. Mas tinha um Davi. E a mesma coisa, né? Um homem segundo, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração do Senhor. E o que Deus quer? Deus, a maior oferta que Deus quer não é o sacrifício, a maior oferta que Deus quer é um coração alinhado com a sua vontade, um coração genuíno. Então,
para grandes homens que têm grandes chamados do Senhor, né, Deus ele sempre vai olhar o coração, o fruto. Né, o fruto tem que estar no fruto do Espírito, né, na humildade. Porque todos nós somos iguais. Mas Deus ele escolhe aqueles que ele quer usar em espírito e em verdade. E ele começa a dar sinais dos escolhidos, né? Isso que não seja para nossa honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e o universo. E antes de a gente começar a gravar, eu estava pesquisando, né? Eu fui pesquisar, porque, gente, nós não somos assim, tem todo o conhecimento. Eu e meu esposo, a gente aprende dia após dia. Deus dá sinais, às vezes sonhos ou com pessoas, algum vídeo que a gente vê. É bom, porque isso ele vai edificando a gente mesmo, não para, como ele falou, não para ficar aparecendo, para aparecer, ser tal e tal, não. Porque isso é bom pra gente mesmo. Não falar coisas que a gente não sabe. Aí eu vi que era Números 17 e entre umas frases mágicas que eu vi, estava escrito assim: o escolhido do Senhor floresce. Porque ele já sabia que irmão de Moisés era um escolhido. Porém, o povo estava duvidando da própria palavra do Senhor. O que ele fez? Ele fez porque o Senhor tem todas uma historinha, né? Então, exatamente. O escolhido dele floresceu. Então, você que acha que não é escolhido, você que acha que o Senhor não está vendo, não se engane. Porque aqui tem duas histórias, antes e depois. Então, como ele falou que é para a gente ter um coração reto, humilde, pode ter certeza que você vai florescer também. Mas primeiro a gente coloca o Senhor sempre em primeiro lugar, de tudo e de todos, porque Ele vai colocar você em primeiro lugar também. Amém, amém. E então é isso aí, galera. Que Deus abençoe a vida de vocês, orem pela gente, tá? A gente precisa muito de oração. E sempre que vocês tiverem algum sonho que vocês quiserem interpretar, né? Graças a Deus me deu essa graça, né? Deixa aí nos comentários, que assim que possível eu vou lá e interpreto seu sonho, né? Aí se for porque existem sonhos que são de alma, né? E são sonhos normais, todo mundo sonha. Tem sonhos que são proféticos. E tem sonhos que são do demônio, e tem sonhos que são revelação. Então, né, deixa lá, que com o maior prazer, né, conforme for dando, eu vou interpretando. E eu vou ver se eu deixo o videozinho, né, meu amor, que eu acho que é legal, né, essas ilustrações de vídeo. Depois eu vou deixar um videozinho, né, sobre essa parte do texto. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Um abraço, fica na paz. Fica na paz.